Olá, você está no canal Pitoniza, o lugar onde tarô e psicanálise se encontram. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, os passos que eu dei para chegar até a criação desse canal. Eu sou Mari Gomes e não faz muito tempo, lá na minha graduação, eu cursei letras. No curso de letras eu passei pela literatura, pelas mitologias. Das mitologias eu até que fugi um pouco. Porém, foi lá na graduação que eu entrei em contato com esse tipo de material. Esse aqui é um remanescente daquela época que eu herdei de uma grande amiga. Trata-se de um dicionário de símbolos. E eu trouxe ele aqui por uma razão. Depois de algum tempo, eu atuei em outras áreas profissionais e me deparei com a psicanálise, com os estudos em psicanálise. E foi então que eu fui apresentada a esse outro sujeito aqui, Carl Jung. E esse livro é um dos seus clássicos que chama O Homem e Seus Símbolos. O que essas duas obras têm em comum? Exatamente o que me trouxe, depois dos estudos em psicanálise, o que me trouxe para o tarô, esse universo espetacular, repleto de possibilidades. Muito bem, vamos falar de símbolos. Na nossa vida, nós usamos símbolos para representar coisas que conhecemos. Por exemplo, era um costume que as famílias tivessem um brasão que representasse a origem daquela família. E aí, em qualquer lugar que você visse aquele brasão representativo, você já saberia que estávamos tratando de determinada família. Nós temos o brasão das armas nacionais aqui no nosso país. Esse símbolo ele é utilizado em comunicação de governo e onde nós visualizarmos aquele brasão, nós saberemos que ele está representando o país Brasil, entre outros tantos símbolos que eu poderia citar aqui. No tarô, nós temos aqui, eu trouxe hoje o arquétipo do Sol. Dois decks diferentes ilustrando o mesmo símbolo, ilustrações diferentes, com estilos artísticos diferentes, mas expressando a mesma ideia. O símbolo está aqui, é o Sol. Esse é imutável. O significado, porém, ele pode ser uma atribuição de quem vê, da leitura de quem visualiza essa imagem representativa do Sol. Daí, nós passamos por um outro teórico que eu também conheci na graduação. Chama-se Ferdinand de Saussure. Ele estabeleceu e descreveu a relação entre signo, significante e significado, onde o signo é a palavra que designa algo, né? Então, eu tenho isso daqui, é uma ilustração. Signo, significante e significado, dessa relação entre significante e significado é que a gente vai ter um sentido ou um uso para aquele determinado signo. Muito bem, isso é teoria. Na prática, aí foi onde o tarô veio para mim como um rolo compressor. Os estudos em psicanálise me fizeram ampliar as possibilidades de compreensão, de entendimento, de interpretação. E nós temos aqui representados nos decks de tarô, também nos oráculos que utilizamos, né? E no baralho cigano, figuras que são arquetípicas. E o que são arquétipos? Arquétipos são aquelas ideias representativas extraídas de um inconsciente coletivo. Esse arcabouço de conhecimento que está disponível para todos, mas que nós não acessamos, nós acessamos eventualmente esse inconsciente coletivo e trazemos. Nós temos o arquétipo paterno,
figuras que representam pai ou que representam autoridade. Nós temos o arquétipo materno, figuras que representam mãe, que representam o feminino. Nós temos arquétipos, né, que vão trazer ideia de força, arquétipos que trazem ideias de controle, arquétipos que trazem ideia de institucionalidade. Nós temos o Papa, né? Instituições, coisas sérias, né? Sedimentadas. Nós temos vários arquétipos que vão trazendo ideias. E o que acontece é que nos atendimentos em psicanálise, o tarô pode ser uma ferramenta importante nessa construção do significado. Eu posso mostrar ou eu posso visualizar e compreender essa carta do Sol de uma maneira diferente ou descrevê-la de uma maneira diferente da que você descreveria, por exemplo. Então, quando eu olho para essa carta, eu faço uma leitura, isso desperta dentro de mim alguma emoção. E à medida em que na interação entre o terapeuta e o analisando, por exemplo, vai ocorrendo, é que a construção do significado vai vindo. Quando você pergunta para alguém o que você vê, como você sente, e as palavras vão sendo escolhidas e vão descrevendo, montando aquele cenário para expressar um fato, um evento, uma ideia, uma emoção, um sentimento. Isso vai trazer um novo significado atribuído àquele mesmo símbolo. Essa é a mágica que acontece quando utilizamos o tarô para conversar com a psicanálise. E percebemos que o sentido, o significado, ele só é estabelecido à medida que as cartas são distribuídas, à medida que as palavras são escolhidas a dedo para trazer um cenário, para descrever o cenário, para construir uma ideia. E nós temos diferentes decks, diferentes representações do mesmo símbolo, com variações, porém a ideia original não se perde. Ela continua ali, é imutável. O arquétipo do Sol é vida, clareza, abundância, né? Ele permite que exista vida, né? E aí nós aproveitamos para deixar essa energia clara, maravilhosa, energizante do Sol, que hoje é primavera. E não poderia ser diferente. Desejo muitas flores no seu caminho e que essa conversa deixe uma dica antes de terminar essa conversa. Se você viu esse vídeo ou os vídeos de leitura marcando 18 de setembro, por exemplo, não se fixe ao tempo. Isso é só uma questão de organização. Pegue sua energia, porque é atemporal. Não tem marcação de tempo. E aproveite as próximas leituras, essa conversa inicial. Se você quiser fazer alguma pergunta ou deixar seu comentário, esteja à vontade. Finalizo por aqui. Desejo a todos o bem, o belo e o bom. Até a próxima!